Olá, turma 111, 112 e 113. Nós estamos estudando na apostila número 2, já estamos na página 11, 12 e 13, e vamos estudar hoje relacionado a solos. Já estudamos até o presente momento conceitos sobre agentes dinâmicos da Terra, agentes internos e externos. E hoje vamos finalizar já esse módulo, que é da apostila número 2, da página 11 e 13 sobre solos. Antes de iniciar a aula, vamos pedir a presença de Deus em oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Esteja com a turma 111, 112 e 113 nas atividades que teremos relacionadas aos solos. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, vamos conversar um pouco o que é solo. E aí, é uma camada superficial resultante da decomposição das rochas, principalmente a rocha sedimentar, como nós já vimos nas aulas anteriores, que envolve a ação integrada do clima e a matéria orgânica, dando esse processo erosivo que vai dar a formação que nós conhecemos como solo. A formação do solo, durante as etapas da desagregação, ou seja, da erosão que ocorre, principalmente na parte externa da rocha, vai resultar o quê? Fragmentos de rocha, restos de animais, restos de vegetais, e esses micro-organismos, juntamente misturado com água e ar, vai dar o enriquecimento do próprio solo. A qualidade do solo. A qualidade do solo é quando vai ter esse equilíbrio entre os seus elementos, né? A formação da questão da água, da matéria orgânica, formando então os nutrientes do solo. E é necessário haver o equilíbrio proporcional das partículas que compõem a base mineralógica dos solos: silt, areia e argila. Esses três, nesses contextos, devem estar o quê? Unidos, não em grande proporção, equilibrado, para dar a formação de um bom solo. Aí nós temos, por exemplo, quando a areia excede o espaço, o que acontece? Ela não retém água, e esse solo não é muito favorável para a atividade da agricultura. Lógico que hoje o homem, fazendo atividades de irrigação artificial, vai cultivar no solo arenoso. Outro, quando a água excede o ideal, né, que é chamado de argiloso, retém muita água, e esse solo é muito propício para as atividades agrícolas. Dois tipos de formação de solo que nós temos: eluvial, que se mantém no mesmo local da rocha matriz, e já aluvial, que se forma a partir da deposição de sedimentos transportados de outros ambientes, de outras localidades. Então vai formar o que nós conhecemos os dois tipos de solo, chamado eluvial e o solo chamado aluvial. Aqui você pode observar nesse esquema perfil do solo que nós temos várias camadas. O que significa perfil do solo? São camadas internas. Por exemplo, você pode observar a primeira flechinha chamada matéria orgânica. Ali cai folhas das árvores, animais, aves, né? Na sua decomposição vai formar o que nós conhecemos a matéria orgânica. No horizonte A, seguindo o esquema, você pode observar matéria orgânica e inorgânica. Já na letra B, no horizonte B, é a zona de acumulação. Já no horizonte C, são matérias provenientes da rocha-mãe. E a última camada, a rocha-mãe. Portanto, para o melhor cultivo dos produtos agrícolas, que vai ser rico em fertilidades e nutrientes, é na matéria orgânica no horizonte A. No horizonte A, então, é o horizonte de melhor formação para o cultivo de produtos agrícolas. Alguns problemas que eu vou citar para vocês, que esses problemas são originados, né, pela ação das águas da chuva, ou água dos rios, ou pelos ventos,
ou também pela própria ação do homem. Lá na página 13, vamos ver alguns problemas e cuidados como relacionado ao próprio solo. Primeiro problema, coloquei: o primeiro impacto humano no solo ocorre com a retirada da cobertura vegetal, ou seja, quando o homem vai explorando, retirando a vegetação do local, o solo se torna improdutivo. Então, na nova lei do meio ambiente, o homem ele pode derrubar uma determinada área, mas deve conservar a vegetação original daquele local, para não tirar os nutrientes da própria região. Outro problema são as enxurradas. Muita chuva em grande quantidade, por exemplo, que ocorre no clima chamado equatorial e clima tropical, que temos a presença de grandes quantidades de chuvas, e essas águas sendo levadas pelos rios, muitas vezes vai levar os nutrientes do solo, e isso impede a fertilidade do solo. Um outro problema que nós temos é o que nós chamamos erosão. Erosão seria o quê? É o desgaste do solo. E esse desgaste do solo pode, por meio da ação do vento, por meio das águas das chuvas, as águas dos rios, e tudo isso vai provocar o que nós chamamos de erosão. Qual a solução? Por exemplo, você ter uma área mais plana, e não ter muitas essas intempéries físicas, para que o solo seja um solo produtivo. O que nós temos também outro, chamado de laterização. Laterização é quando essa camada do próprio solo ele vai ter uma grande consistência ferruginosa. Ferruginosa, ela acaba com a fertilidade do solo. Então, ao acabar com a fertilidade do solo se torna muito impróprio para o cultivo, pela grande composição do elemento chamado ferruginosa. Outro ponto, nós temos a lixiviação. Lixiviação é essa lavagem do solo. Quando chove demais no clima equatorial e tropical, nós temos essa presença dessas chuvas, e elas levam todos os nutrientes do local, se tornando o solo infértil. Nós podemos observar também um outro problema, são as queimadas. A queimada ela é um problema que ela vai acabar com os humus e os nutrientes do solo, mas é um ponto favorável, um ponto positivo para acabar com os insetos ou as pragas do local. Então, muitos agricultores eles utilizam a queimada, mas tem um ponto negativo, porque acaba com os nutrientes e humo. E o ponto positivo é que acaba com as pragas da região. Arados ou máquinas, essas máquinas pesadas que passam por um determinado tipo de solo, muitas vezes vão compactar o solo, se tornar um solo duro, um solo rígido e um solo impróprio para a fertilidade. Aqui nós temos, na região do centro-oeste, nós chamamos de calagem. É a etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola, no qual se aplica calcário com objetivos de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio trivalente, elemento tóxico para as plantas, e corrigir o pH do solo. Com isso, com esse processo do calcário, e o magnésio, eles vão tirar o que? Arrumar, deixar o pH favorável para o cultivo de produtos agricultura. Isso é praticamente realizado a cada 6 meses nessas regiões agrícolas, na região centro-oeste do Brasil, por exemplo. Esses são os principais pontos que eu levantei para vocês, que são os pontos relacionados ao solo e alguns problemas que nós temos. No terceiro bimestre, nós vamos ter uma matéria, no terceiro bimestre praticamente, nós vamos ter um conteúdo só de agropecuária, e lá nós vamos estudar quais são os métodos mais importantes para colocar para a agricultura, tanto na questão positiva e negativa. Nós levantamos alguns pontos negativos hoje, e nesse conteúdo nós vamos trabalhar com vocês relacionando pontos positivos para acabar com a ideia de negativismo do próprio solo, ok? Bom, algumas atividades que você vai fazer. Primeiro, na página 13, número 1 e 2. Na página 14, o número 4. Na página 15, o número 5 e o 6. Porque
Os outros números dessa página 13, 14 e 15 já foram pedidos conforme o assunto foi explicado para vocês. A página 16 você já fez em aulas anteriores e a página 17 a mesma coisa. Agora, se você ainda não fez nada, porque tem gente que enviou para mim questões referentes à apostila número 1. Essas atividades que tem na página 13, 14, 15, 16, 17 que está listada são relacionadas à apostila número 2. Se você ainda não fez nenhuma atividade da apostila número 2, a página 13, 14, 15, 16 e 17, envie para ser validado como nota. Obrigado pela sua atenção. Ao você fazer essas atividades, faça o mesmo processo. Tire foto, manda no arquivo, vai para a plataforma do eClass e aí eu vou vistar. Todas essas atividades valem nota. Eu estou observando sempre as suas lições. A turma 111, 112, 113, tem muitos alunos deixando tudo em ordem, mas alguns ainda nem fizeram nada. E olhe, isso vale nota de atividade. Vamos fazer as mesmas. Finalizando a aula através de uma oração. Obrigado a Deus por mais esse dia. Que o Senhor possa estar presente com os alunos 111, 112, 113 nas atividades relacionadas sobre o sol. Também estenda as bênçãos aos seus queridos familiares e obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, até a plataforma eClass ao vistar as suas atividades. Fui!